Graça e paz, queridos. Seja bem-vindo à minha rede social. E desde já, se você não faz parte da nossa rede social, tá? Você me siga, se inscreva, curta, compartilhe e participe, porque a nossa rede social ela é interativa. Ela funciona também com a sua participação, com a sua sugestão de pauta, com as suas perguntas. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Queridos, hoje eu quero falar sobre essa queridinha aqui, tá? A Septuaginta em língua portuguesa. Essa aqui é da BV Books e um material assim de excelência. Eu queria falar um pouco sobre essa Bíblia hoje. Amados, a Bíblia Septuaginta, por que ela continua tão importante para nós hoje? Quando nós falamos da Bíblia, a maioria dos irmãos, né, dos cristãos, eles pensam imediatamente no texto hebraico, né, do Antigo Testamento e também no grego do Novo Testamento. No entanto, existe uma tradução que exerceu uma grande influência na história da fé cristã. E essa tradução é justamente a que eu vou estar falando hoje, a Septuaginta, também conhecida, né, por conta da numeração romana aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ela não substitui o texto hebraico, mas na verdade ela é uma testemunha histórica, né, do valor incalculável dos últimos anos. Então, os cristãos de língua portuguesa passaram a ter esse privilégio de poder acessar a uma tradução completa graças ao excelente trabalho da editora BV Books. Então, fazendo a Septuaginta uma obra que está acessível ao público brasileiro, né, que antes não tinha. Então, mas afinal, meus queridos, vale a pena ter uma Septuaginta? Para quem ela foi feita? Quais os seus pontos fortes? Quais as suas limitações? E antes de iniciar, né, esses pontos, eu queria ler aqui com os irmãos o Salmo 23, que é o mais conhecido de todos. E eu particularmente, meus irmãos, eu achei que ficou lindo, né, nessa tradução da Septuaginta. Diz assim: o Senhor me apacenta e nada me faltará. Há um lugar verdejante, me faz habitar, junto às águas dos repousos me sustentou. Ele restaurou a minha alma, conduziu-me sobre veredas de justiça por causa do seu nome. Além disso, se eu andar no meio da sombra da morte, não teria medo dos males, pois tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparaste diante de mim uma mesa, diante dos que me afligem. Unges com óleo a minha cabeça, e o teu corpo me embriaga como o melhor. E a tua misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, e o meu habitar na casa do Senhor para largura de dias. Que ficou lindo, né, esse texto. Então, o que é, afinal de contas, a Septuaginta? Irmãos, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, que foi iniciada aproximadamente entre os séculos 3 e 2 a.C. Isso na cidade de Alexandria, lá no Egito. Esse nome Septuaginta vem da tradução que afirma que cerca de 70 ou 72 estudiosos judeus participaram de sua tradução. Daí a sigla, né, no algarismo romano, LXX, né, que significa 70. Então, a Septuaginta, meus irmãos, ela surge porque muitos judeus já estavam falando mais o hebraico, né? Estavam falando, já não estavam mais falando o hebraico, já não estavam mais falando o grego, e eles precisavam, na verdade, ler as escrituras
em sua língua do dia a dia. Então, quando Jesus nasce, a Septuaginta era amplamente conhecida. E nós podemos dizer que a importância da Septuaginta para os cristãos, porque a Septuaginta ela ocupa um lugar especial, porque foi a Bíblia, preste bem atenção nisso, ela foi a Bíblia utilizada por grande parte dos judeus da diáspora, ou seja, ela teve uma enorme influência sobre a igreja primitiva. Grande parte das citações lá do Antigo Testamento, encontradas no Novo Testamento, segue a redação exata da Septuaginta, e não exatamente o texto hebraico massorético. Ou seja, isso mostra para nós que os apóstolos eles conheciam essa tradução e frequentemente utilizaram em sua pregação. Além disso, meus queridos, ela preserva leituras antigas ali do texto bíblico, muitas delas confirmadas posteriormente pelos manuscritos do Mar Morto. E nós temos, então, na língua portuguesa, essa tradução, né, da BV Books, a edição da BV Books. A edição publicada pela BV Books, ela representa um marco para nós, leitores brasileiros. Essa edição ela oferece uma tradução integral da Septuaginta em português, tornando, né, um acesso acessível a um material que durante muito tempo ficou restrito apenas aos estudiosos, né, aos estudiosos da língua original, de teologia, né? Então, essa obra, ela apresenta uma bela diagramação, ela apresenta um excelente acabamento de qualidade, você vê que ela é linda, olha, capa azul, né? Capa dura, as laterais douradas, né? E ela permite que pastores, professores, estudantes, né, de teologia comparem um texto grego antigo com as outras traduções modernas, tá? Essa Bíblia, meus queridos, fique tranquilo, ela não pretende substituir versões tradicionais como a NAA, né, a Nova Almeida Atualizada, ou a ARA, Almeida Revista Atualizada, né, ou a CF, né, Almeida Corrigida Fiel, mas ela pretende servir como excelente ferramenta de estudos. Eu quero destacar rapidamente 5 pontos positivos da Bíblia Septuaginta. Primeiro ponto, o valor histórico extraordinário que ela tem, pois estamos diante da tradução do Antigo Testamento, mais utilizada antes e durante os dias de Cristo. O segundo ponto é que essa tradução ela nos ajuda a compreensão melhor do Novo Testamento. Diversas citações feitas pelos apóstolos ficam mais claras quando comparadas com a Septuaginta. O terceiro ponto positivo é que ela é uma excelente ferramenta para estudo, pois ela permite compreender diferenças entre o texto hebraico e o texto grego e algumas traduções modernas. Um outro ponto, que é o quarto ponto positivo, ela preserva muitas leituras antigas, né? Em vários textos, a Septuaginta, ela conserva tradições textuais anteriores ao texto massorético. E, em quinto, ela amplia o conhecimento do conteúdo bíblico. Ou seja, ela ajuda o leitor a compreender melhor o ambiente religioso e cultural do judaísmo dos séculos anteriores a Cristo. Há também, que eu fiz uma separação, de 5 pontos da Septuaginta que precisam e exige de nós uma maior atenção. É importante que eu venha destacar aqui que esses aspectos não significam que ela é uma obra ruim, tá? Mas representam limitações ou cuidados necessários. Pastor Robson, quais são esses 5 pontos que exigem atenção na Bíblia da Septuaginta? Primeiro ponto, irmãos, ela não substitui o texto hebraico, tá? O Antigo Testamento ele foi inspirado,
originalmente em hebraico, com pequenas partes em aramaico. A Septuaginta é uma tradução antiga, tá? Então, precisamos ter atenção a isso. O segundo ponto que precisamos ter atenção sobre a Septuaginta é que ela exige, ou melhor, existe nela diferenças textuais. Algumas passagens apresentam redações diferentes do texto massorético, que pode causar estranheza para quem nunca estudou a crítica textual. Terceiro, ela inclui livros deuterocanônicos, tá? Ou seja, a Septuaginta contém livros que não fazem parte do cano reconhecido pelas igrejas protestantes, que devem ser lidos, tá? Devem ser lidos. Eu já li todos os 7 livros deuterocanônicos. E devem ser lidos por nós também, mas com discernimento histórico, sem atribuir para eles autoridades canônicas, tá? Ler com finalidade de estudar. O quarto ponto que merece atenção é que não é uma Bíblia devocional para iniciantes. Então, se você está iniciando na fé, se você não tem uma maturidade cristã, ou seja, quem está começando a estudar a Bíblia, pode encontrar linguagens e notas que exigem maior conhecimento. O quinto e último ponto que a Bíblia Septuaginta precisa ser analisado com cuidado é que ela requer conhecimento do contexto, tá? Então, sem entender a história da formação do texto bíblico, algumas diferenças podem gerar interpretações equivocadas. Talvez você esteja me perguntando agora, pastor, vale a pena comprar? Sim, vale a pena comprar. Né? Eu comprei com um preço ótimo para uma Bíblia dessa qualidade, né? Eu comprei a R$ 79, tá? Na minha avaliação, repito, vale a pena você comprar. E comprar para quê? Para pastores precisam ter essa Bíblia, professores de escola bíblica dominical precisam ter essa Bíblia, seminaristas precisam ter essa Bíblia, estudantes de teologia, líderes de pequenos grupos, cristãos que desejam se aprofundar em seus estudos, tá? Prestando atenção que ela não substitui a sua Bíblia de uso diário, mas ela complementa de maneira muito rica. Então, meus irmãos, a Septuaginta, ela é um verdadeiro tesouro da história da fé cristã. Ela nos aproxima do mundo em que Jesus, em que os apóstolos, em que a igreja primitiva vieram e compreenderam as Escrituras. Então, essa edição da BV Books, eu quero parabenizar a BV Books, ela representa uma importante contribuição para os leitores de língua portuguesa, nos permitindo um acesso a um texto de enorme relevância histórica e acadêmica. Então, meus queridos, devemos utilizá-la, tá? Com equilíbrio, tá? Valorizando sua riqueza histórica, reconhecendo sua influência sobre o Novo Testamento e lembrando que para a tradição protestante, o texto histórico do Antigo Testamento permanece como a principal referência textual. Então, estudar a Septuaginta não diminui, em hipótese alguma, a nossa confiança na Bíblia. Pelo contrário, ela vai ampliar nossa compreensão da preservação das Escrituras ao longo da história, né? E vai, então, nos fortalecer. Certo, queridos? Então, eu recomendo para você a Septuaginta, né, da editora BV Books. Qualquer dúvida a respeito desse vídeo, dessa Bíblia, deixa aí nos seus comentários que eu vou ter o maior prazer em lhe responder. Até o próximo vídeo e um abraço a todos. Shalom, shalom.